Posso começar já me apresentando? Claro, fica à vontade. Meu nome é Carolina, mas pode me chamar de Carol. Eu estou no 4º ano de letras. O Lucas falou para me falar um pouquinho da minha trajetória. Então, eu sou de Santo André. Não sei se vocês conhecem, é ali do ladinho de São Paulo. Eu estudei em escola pública até a 8ª série. Depois eu fiz ETEC. Fiz técnica em nutrição, que não tem absolutamente nada a ver com o meu curso. Mas eu passei no vestibular direto do ensino médio, um ato de loucura. Mas eu não cheguei a fazer nenhum cursinho. Mas eu queria ter feito, na verdade, porque eu perdi a experiência do cursinho, que eu acho que teria sido enriquecedora nesse sentido. Muitas vezes eu fiquei meio perdida, assim, no começo, principalmente, porque não tive nenhum direcionamento, sabe? Tipo, quando eu tava no ensino fundamental, ninguém nem falava de universidade. E aí, quando eu fui para ETEC, tava todo mundo. Exatamente, Raquel. Eu também acho que é muito importante fazer cursinho. E aí eu perdi essa oportunidade. E principalmente porque em Santo André acho que só tem um cursinho popular, que é o da UFA. Não sei se você já conhece, da UFABC. E é bem concorrido, enfim. E aí eu acabei não fazendo cursinho. E eu fiquei um pouco perdida quando entrei na universidade. Mas é basicamente isso. Se vocês quiserem também depois mandar mensagem perguntando sobre o curso, sobre situações relacionadas a isso, fiquem à vontade. Eu posso passar meu e-mail, meu WhatsApp, etc. Acho que a gente pode começar, né, já falando. Você quer compartilhar o slide, Lucas? Ou quer que eu Aquele coloque? link eu vou pegar, um minutinho. É. E gente, durante a aula, fiquem confortáveis para fazer algum questionamento, pausar. Eu não entendi isso. Isso tem a ver com tal coisa. Fiquem à vontade, tá bom? Podem me interromper para falar, tá? Se vocês quiserem participar, fazer perguntas, fazer um comentário, falar, nossa, achei isso muito legal. O nome da nossa aula é Um Pulinho pela Língua Brasileira. É muita coisa, né, se a gente for falar sobre a língua brasileira de maneira mais aprofundada. Então, eu tentei trazer as coisas mais principais que influenciaram nessa transição do português europeu para a língua brasileira, de fato. Acho que pode mudar o slide, eu não lembro qual que é o poema. A primeira coisa que eu trouxe foi um poema que eu vou ler com vocês. E aí a gente pode discutir sobre. Chama Vício na Fala, do Oswald de Andrade. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. O que vocês acham desse poema? O que vocês entendem quando ele fala de vício de linguagem e dessa mudança da língua escrita para a língua falada? Alguém tem algum comentário para fazer em relação a isso? Podem falar, gente, não precisa ficar com. Sim, Stephanie. O que mais vocês acharam? Ele pode estar falando da versatilidade da língua portuguesa, porque consegue passar a mesma mensagem que seria escrita, falada, só que mesmo sem ser o jeito que estava escrito. Como que eu posso? Ficou confuso. Não, eu entendi, Gabriel. É exatamente isso. É uma questão de que a língua falada, na verdade, ela é diferente, né, da língua que a gente gramática, nas normas. Isso, inclusive, tem um motivo que eu vou explicar agora mais para frente, justamente porque podem abrir o microfone. Calma aí, que a Morgana escreveu um negócio que eu não tô vendo. Acho que esse é o sendo desconstruído, né? Sim, exatamente. E o vício na fala, na verdade, ele vem
esse vício na fala de título, ele vem de um termo meio pejorativo, né? A questão de, tipo, ser uma coisa ruim a gente falar desse jeito. E aí o Oswald de Andrade, ele traz isso justamente para fazer uma crítica, falar assim, tá, mas e aí? Como é que a gente transforma a língua, se a gente for... Porque a língua, ela não é uma coisa que a gente registra e depois faz. Exatamente, Morgana. A língua sofreu várias alterações e ela tá sofrendo o tempo inteiro, né? Então não tem como a gente fazer um... Imagina, a gente ia ficar o dia inteiro falando, pera, fulano falou tal coisa, vou ter que mudar isso aqui na gramática. Então é muito diferente a língua falada, mas ainda tem um preconceito muito grande em relação aos jeitos que nós falamos, né? Ainda mais no Brasil, que é um país com uma extensão territorial muito grande, né? Tem muita diversidade, muitos jeitos de falarem as coisas, etc. Pode mudar de slide, Lucas. Alguém tem mais algum comentário em relação a isso, ao poema? Só um apontamento para gente, para o pessoal que vê esse vídeo depois. Vocês estão me escutando? Ai, perdão. Só para o pessoal que vai ver depois. Sim. Então, a Stephanie mandou que tinha muita representatividade nesse poema. A Morgana falou para gente que é algo que vem sendo desconstruído, para a gente falar sobre norma padrão e a língua falada. E até mesmo porque a língua sofre, então, várias variações nos dias atuais, enfim, na nossa história. Isso. Muitos fatores influenciaram essa mudança que foi acontecendo, né, na língua portuguesa para a língua brasileira, para se transformar no português que a gente fala hoje em dia. A gente tem que pensar, principalmente, que a nossa língua ela é fruto da colonização. Então, a gente não falava português, né? A gente tinha uma diversidade gigantesca de línguas indígenas no nosso país. A gente tinha cerca de 1.000 línguas indígenas. E essas línguas foram sendo dizimadas quando a colonização aconteceu. E hoje em dia a gente tem cerca só de 180 e muitas ainda em risco de serem extintas de vez, né? Porque aí tem um trabalho todo voltado para o registro dessas línguas. Também é outro fator importante, lembrar que a nossa miscigenação linguística, ela está muito pautada na oralidade. Então, assim, é no jeito que a gente fala, mais do que no registro gramático, sabe? A nossa gramática, por exemplo, quem que usa o tu? Assim, do jeito que ele é usado na gramática. Claro que ele é usado, né, tipo, no sul do país, na Amazônia mesmo ele é usado, mas ele é usado ainda com conjugação em você, né, e não no tu. Então, tem muitas coisas que estão desatualizadas na gramática. Aí a gente tem que pensar nesse contato que aconteceu na colonização. Então, imagina, os povos indígenas estavam aqui, aí chegou lá o povo português falando, e aí? Vocês não vão poder mais falar essa língua. E aí eles proibiram a fala, as línguas indígenas, e aí teve toda a questão da escravidão, né? E aí a língua que era falada nas senzalas, na verdade, eles separavam os africanos, porque assim, imagina, vieram pessoas da África de todos os lugares, assim, de todas as regiões, porque imagina, né, um continente todo, e aí tem toda essa questão, e aí eles colocavam pessoas de regiões diferentes, justamente para eles não conseguirem se comunicar, para não ter nenhum tipo de revolta, etc. Então era uma coisa totalmente cruel, desumana, assim, um genocídio real, assim, de, tipo assim, eu não poder falar a minha língua porque eu ia morrer, sabe? Então, e aí foi estabelecido que o que a gente deveria falar era o português. E pensando em colonização, a gente vê que, assim, no Brasil foi muito eficaz, né, o processo de implementação da língua portuguesa. Por mais que agora a gente fale uma que é muito distinta do português de Portugal, pelo menos para mim, assim, eu não consigo... Que tem muitas discussões acerca disso, né, é um tema muito polêmico, mas eu, pelo menos, não consigo entender completamente o português de Portugal, o português europeu. Tem muitas diferenças de palavras e de jeitos que eles falam e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouquinho dos telhados da língua brasileira, que eu roubei esse termo dos telhados justamente do final do poema do Oswald, porque quando ele fala que vão se construindo telhados, no final,
ele quer dizer justamente isso, que assim, as diferenças e a diversidade do Brasil foi o que trouxe, foi o que montou esse povo e foi o que fez a gente ter a língua da maneira que nós temos hoje. E, na verdade, a diversidade é uma coisa boa, sabe? É uma coisa que acrescenta, é uma coisa que, sabe, a questão de, tipo assim, padronizar, essas tentativas de padronização da língua, de todo mundo falar uma mesma coisa, não funcionam, porque o ser humano é diverso, né? O sujeito é diverso. E eu acho que essa é a parte mais importante, assim, que eu queria trazer nesse sentido, de que, tipo, é a diferença que faz a gente ir para frente, sabe? É a diferença que transforma, porque a língua está na transformação, ela não está num papel escrito por um gramático. Isso é só um registro, sabe? E é um registro importante, porque senão as línguas se perdem. Mas ainda assim, a língua ela é viva e ela está no povo, sabe? Então, o povo diverso faz a língua diversa e essa é a grande beleza da língua brasileira, na minha opinião, assim. Então a gente vai falar dos principais, das três situações que mais influenciaram a língua brasileira nesse sentido. A primeira é as línguas indígenas. Hoje em dia existem cerca de 200 línguas indígenas registradas no Brasil e 180 que ainda são faladas. Algumas elas só têm registros escritos mesmo, como eu acabei de falar, a importância do registro escrito para ela não se perder completamente, mas 180 só que ainda são faladas. Ainda é uma grande quantidade, assim, pensando que antes eu achava que só tinha, sei lá, português, porque uma grande extensão fala português, né? Mas a gente ainda tem 180 línguas de outras que não são português, né? Antes da chegada dos colonizadores, existiam mais de 1000 línguas. Então, imagina o tamanho da perda cultural, né? Porque quando uma língua ela acaba, a cultura também acaba junto, sabe? É a cultura que constrói a língua. E aí, quando ela acaba, é porque aquela cultura está deixando de existir. Então, é mais um tijolinho, mais um telhado que deixa de compor um cenário, deixa de acrescentar alguma coisa para nós, né? Como indivíduos e como nação e como seres sociais, etc. Aí tem as línguas africanas. O contato com as línguas africanas foi bem diverso, tendo em vista o multilinguismo africano. Para vocês terem ideia, tem uma região, acho que é em Camarões, que tem cerca de 200, eles falam, tipo, 200 línguas. Tipo, é um multilinguismo, assim, que a gente não tem nem noção. As crianças são alfabetizadas, tipo, com 3 línguas, sabe? E por mais que lá tenha uma situação de colonização com a França, né, que eles falam francês, mas, na verdade, não todo mundo fala francês. Enfim, mas... Então, imagina esse multilinguismo inserido dentro desse contexto, né? Estavam tentando impor o português no meio das línguas indígenas e aí num contexto de escravidão, porque os indígenas também estavam sendo escravizados e, enfim, no meio de todo esse contexto, tem toda essa questão. Então, o multilinguismo ele afetou muito nós. As registros maiores são das línguas do Kimbundu, o eu nem sei falar direito, Kikongó, o Iorubá e o Umbundu, que eles pertencem ao mesmo grupo linguístico, que é o Banto. Então, imaginem, é um grupo linguístico e já tem essa diversidade. E aí eles colocavam as pessoas de maneira separada para não ter contato. Só que mesmo assim, o que acontecia, né? Aí dentro das senzalas, eles meio que criaram uma língua geral, que era uma língua que acabava misturando português, misturava o indígena, misturava o africano. Então, imagina. Só daí a gente já vê que tem uma grande diversidade, né? E aí a gente tem o estrangeirismo. O estrangeirismo, eles são os vocábulos vindos de outras línguas que se incorporam no português, apresentando um uso frequente no nosso dia a dia. Ou seja, mouse, por exemplo, é um estrangeirismo. Mouse é uma palavra inglesa. Aí a gente tem o estrangeirismo da palavra original, igual eu falei agora, do mouse, que é uma palavra do inglês, e a gente tem o estrangeirismo que a gente chama aportuguesado, que já tem uma incorporação com o português. Seria tipo assim, abajur, por exemplo. Abajur é uma palavra francesa, que eu não sei
como fala, porque eu não sei francês, mas é de uma palavra francesa. E aí já tem a portuguesação. Pode passar o slide, Lucas. Ai, só um minutinho. Eu queria falar que eu acho muito interessante isso de estrangeirismos. Talvez o Popô fale melhor que eu, que ele também estuda espanhol. Mas, por exemplo, nos países que falam espanhol, eles não pegam estrangeirismo. Tipo, eles não usam mouse, eles usam ratón. E eles traduzem mesmo, literalmente. E eu acho que isso é muito importante de como você valoriza a língua como identidade nacional. Que a gente acaba usando estrangeirismo porque a gente não vê tanto essa língua como identidade nacional. E a importância de manter o português forte contra esse controle americano do inglês. E os espanhóis já têm essa ideia. O país espanhol que eu percebo que usa mais estrangeirismo, por exemplo, se você assiste filme espanhol ou série espanhol, eles não falam ok, eles falam vale, que é a equivalência do ok em espanhol. Mas se você pega a série mexicana, o México usa mais estrangeirismo pela proximidade tanto física quanto cultural com os Estados Unidos. Aí só para pontuar isso. Sim, aí a gente tem tipos de estrangeirismo, né? Tem o estrangeirismo, calma aí que eu anotei, que eu não ia decorar isso. Ó, o estrangeirismo da língua inglesa chama anglicismos, o da língua francesa galicismos, o da espanhola castelhanismos e o da Itália italianismos. Então são marcas principalmente da questão da imigração, né, e da globalização com o inglês. E pensando também que o português ele já vem do latim. Então, imagina, o latim, ele teve influência do árabe, e teve outras influências. Então, assim, ele já é uma língua que misturou, e aí misturou mais ainda. Então, são muitas raízes para uma mesma língua. Então, a gente tem muitas palavras. Por exemplo, de línguas indígenas, a gente tem várias palavras, igual eu coloquei aqui, ó, que a gente usa muito. Por exemplo, abacaxi, açaí, amendoim. São palavras que vieram das línguas indígenas. Principalmente porque, imagina, os portugueses chegaram aqui e aí imagina a nossa biodiversidade, a nossa diversidade de alimentos, de flores, frutos, animais, etc. Flora, fauna, tudo. Imagina essa diversidade. E aí os portugueses chegaram e falaram, meu Deus, como é que eu vou botar nome nisso? Nunca vi isso. E aí eles acabaram usando os termos que os indígenas usavam para designar as coisas que aqui eles não tinham nome para eles. Então, tipo, abacaxi, açaí, aí tem o jeito que a palavra era antes, né? De ser transformada, porque na verdade vem daí, né? A origem é daí, mas não é a palavra em si. Porque muito se perdeu também das línguas indígenas. Aí das línguas africanas, a gente tem farofa, fubá, caçula, cafuné, capanga, cochilar, moleque, muvuca, que são palavras que vieram de origem africana. Tipos de estrangeirismo. Mas o batom, por exemplo, vem do francês, que eu não sei pronunciar, mas tá aí a pronúncia, tá aí como que é. Tem buquê, que também vem do francês, estresse do inglês, futebol, piquenique, confete, espaguete, que vem do italiano, espaguete, piquenique do inglês também. Além das outras palavras que a gente já usa, principalmente relacionada à tecnologia, né? Que tem relação com o inglês. Como mouse, que eu falei para vocês, e deletar. Deletar, por exemplo, é uma palavra brasileirada, né? Que vem de delete. E agora a gente usa deletar, a gente abrasileirou ela. Acho que é basicamente isso que eu queria comentar. Para falar, o que vocês querem comentar? Tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Eu falei muito rápido. Se vocês querem que eu volte em alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Eu só
Só gostaria de acrescentar, assim, quando se fala na língua dos povos nativos, né, por exemplo, da tentativa de supressão que teve contra esses povos por toda a história. Se a gente teve, como a Carol passou ali no começo, essa tentativa de excluir esses povos nativos ou dos africanos que vieram escravizados, hoje a gente também encontra tudo isso e muitas vezes até de uma maneira mais amplificada. Lógico que a perca não vai ser a mesma que já teve anteriormente, por boa parte desses povos já terem sido completamente suprimidos. Mas se a gente pegar, por exemplo, casos de construção de usinas, por exemplo, usinas hidrelétricas, a gente tem não só a supressão do povo em si, que é remanejado ou é apenas marginalizado, mas também de toda a região que fazia parte da cultura deles, da fauna, da flora, né? Porque para fazer a usina hidrelétrica você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o represamento da região. Você precisa inundar completamente uma região para se fazer a represa que vai fazer parte da hidrelétrica. Então, imagina quantos povos foram perdidos, quantos povos foram suprimidos, quantos povos foram excluídos por causa da construção dessas usinas. A gente tem, por exemplo, a usina de Belo Monte, na bacia do Tocantins, que é um caso recente, teve sua última turbina ligada somente esse ano, mas também contou com uma ausência, uma inadimplência impressionante do IBAMA para sua construção. Ele sequer foi consultado no começo da sua construção. A gente tem o caso da represa de Balbina, que fica na Amazônia, um caso completamente péssimo de construção de usina, e também teve supressão de povos nativos. E a sua eficiência energética é baixíssima e ela conta com uma emissão enorme de gás metano, por exemplo, que é o gás mais poluente que a gente tem, que é um dos gases mais poluentes que a gente pode ter hoje, né? Porque a floresta vai se degradando, vai se decompondo, essa floresta que foi aterrada, né, com o represamento. E a gente tem também, por exemplo, né, mais aqui para o Sudeste, o caso da usina hidrelétrica de Itaipu, a Itaipu Binacional, que toda a região ali que pertencia a uma região riquíssima, região cheia de história, que é a região das Sete Quedas, foi completamente destruída pelo represamento da usina. Quando essa represa ela diminui um pouco do nível dela, dá ainda para ver os resquícios do salto de Sete Quedas, da região das Sete Quedas. Sete Quedas é porque era um conjunto de 7 cachoeiras, né? Mas toda aquela região foi inundada, foi apagada, foi esquecida. Mas, né, infelizmente ou felizmente, a gente pode contar com alguns resquícios aí da língua, né, conforme a Carol citou, né, principalmente assim na parte de vegetação, na parte de fauna e flora, né, a gente tem uma influência bastante rica ainda das diversas línguas dos povos nativos que a gente tinha. A Carol citou alguns, o Lucas Amaral, ele colocou em alguma das aulas dele, né, que, por exemplo, todas as palavras derivadas ali de pirá, né, são peixes. Então, a gente tem pirarucu, pirarara, Piracanjuba, que também é o nome de uma cidade, né. Então, a gente vê muito ainda disso, a Carol colocou alguns exemplos também, a gente vê ainda nas palavras, assim, uma certa forma de resistência desses povos que formaram o Brasil, mas que estão sendo apagados, né, conforme o tempo. É que a colonização, né, ela acabou assim, mas o capitalismo está aí para substituir ela de maneira bem efetiva e bem eficiente, né, nesse sentido, porque cada vez mais o interesse é capital e não ambiental, né, nesse sentido. Parece que é uma questão de, assim, uma coisa para tapar um buraco, mas tem, assim, um abismo de buraco, né? Então, até que ponto a gente está conseguindo fazer o suficiente nesse sentido, né? Ainda mais na conjuntura atual, quando a gente pensa de maneira mais geral, né? É muito difícil ver a resistência dentro disso, né? Mas ela acontece, principalmente dentro das universidades, que tem muitas pessoas dentro da área de letras mesmo que lutam, né, para a sobrevivência das línguas indígenas,
E é graças a esse tipo de luta que a gente ainda consegue ter registros escritos e contato com esse tipo de língua, porque se não fosse, tipo, se fosse depender de situações assim, realmente a dizimação é genocida, né? É em massa disso. É verdade, Stephanie. A Stephanie sugeriu até um documentário que ela assistiu, que ela lembrou que é A Sombra do Delírio Verde. Então depois eu vou procurar para ver se eu encontro ele e disponibilizo no Google Sala de Aula, algum link no WhatsApp e tal. A Stephanie também falou que dá para relacionar com a produção de etanol, né, que expulsa os indígenas do local. E a Morgana queria saber se é certo a gente dizer Peraí. E é certo dizer que a gente fala brasileiro, né? Porque ainda tem quem diga que a língua do Brasil é a portuguesa. Então, é uma questão um pouco polêmica, né? Aí divide opiniões, eu não sei, assim, te falar com certeza, assim, que é o certo, porque, na verdade, isso ainda está em discussão. Mas tem muitas pessoas que já consideram que a língua brasileira, ela tá à parte da língua portuguesa, justamente por causa das diferenças que existem no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se expressa. Até se você assistir, como eu falei antes, se você assistir, né, um filme, ou ver pessoas falando português europeu, você percebe que tem diferenças, assim, estrondosas, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos pesquisadores afirmam que não é o suficiente, que é um dialeto. Mas, na verdade, Morgana, eu acho que tudo é uma questão política. Não é conveniente, assim, separar a língua portuguesa para a língua brasileira. Assim, a gente, na verdade, é um povo colonizado, então a tendência é eles continuarem falando que a gente fala um dialeto do português, sabe? Porque em Portugal mesmo há um preconceito muito grande com a língua brasileira, falando, tipo, que a gente fala o português errado. Enfim, que a variação do português que a gente fala não existe, sabe? Então tem toda uma questão de política envolvida com isso. Mas eu acho que é certo, sim, falar que a gente fala brasileiro, porque é brasileiro, né? Sim, exatamente, Morgana, exatamente isso. Tem muitas culturas, né, para falar simplesmente, falo português. Daí tem muitas variações do português, tem... Sim. Reza a lenda. Mas até se a gente pensar no português... Pode falar, Pode falar, Lu. Eu te cortei, perdão. Não, eu ia falar que até se a gente pensar no português que é falado no continente africano, também é totalmente diferente do português falado do português europeu. Então, assim, tem muitas diferenciações. Não dá para jogar tudo numa caixinha do português e falar que é tudo igual, sabe? Não é. Pode falar. Que achei incrível que o Gabriel falou que lá em Portugal eles falam brasileiro europeu. Reza a lenda. É isso, gente. Mas eu acho legal que nessa mesma caminhada, né, de povos indígenas e tal, é legal a gente analisar algumas situações políticas que envolvem essas questões. Eu aproveito para mostrar um documentário muito curtinho sobre a usina de Belo Monte e o impacto que ela tem nos povos originários daquele local. Então é legal a gente perceber como que acontece essa dizimação das línguas, essa dizimação desses povos, dessas culturas, porque que nem a Carol falou, né? Quando uma língua ela acaba, quando uma língua morre, acaba a cultura também, essa cultura morre. E aí não é uma morte apenas, mas é um assassinato. É um assassinato político, é um assassinato cultural, é um assassinato histórico do nosso Brasil. Eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí vocês me dizem se estão ouvindo ou não, tá bom? Terceira maior hidrelétrica do planeta. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Será que os índios são ouvidos? Distante de Altamira, aproximadamente 10 mil indígenas de 11 grupos étnicos diferentes vivem ao longo do rio Xingu e dependem dele.
As primeiras aldeias Arara e Juruna ficam a apenas 10 quilômetros da jusante da barragem principal que atravessa o rio Xingu. O fluxo de água do rio Xingu, na Volta Grande, foi drasticamente reduzido, porque a maior parte do rio agora está redirecionada por um canal artificial, que alimenta o principal reservatório do projeto. Mas o fluxo de água na Volta Grande pode aumentar em surtos. Isso acontece quando o reservatório fica cheio demais e a operadora libera água pelos vertedouros. Os picos são tão violentos e tão imprevisíveis que as crianças estão proibidas de brincar na água ou perto da margem do rio. O rio seca e enche todo instante e a gente fica sem entender o porquê, né, dessa forma que está acontecendo. Porque o que passaram para nós quando estava fazendo os estudos não era dessa forma, né? Ia ser liberado uma quantidade de água, aquele nível de água, mas não ia ser assim, igual maré, né? Aqui o rio Xingu não tem maré. Só que a maré ela tem um horário para subir e aqui o rio Xingu não, é todo instante. Desde a Constituição de 1988, os índios têm os mesmos direitos e deveres de todo e qualquer brasileiro. Enfim, fica aí o convite para vocês conhecerem esse documentário, né? Uma Gota no Oceano. A usina de Belo Monte está lá, está acontecendo, passaram. É o que a gente escuta dizendo no nosso cenário político, né? Nosso atual cenário político, a boiada vai passar, a boiada está passando, e a gente viu como que tá as queimadas no Pantanal, as queimadas na Amazônia. Então, vamos se atentar a essas questões políticas. Eu queria até tirar uma dúvida com o Lucas, que eu me esqueci do significado de jusante, que eu lembro que tem outros significados, né, do curso dos rios. Não sei se você consegue retomar isso para a gente rapidamente, por favor. Não, tranquilo. Eu queria fazer alguns apontamentos mesmo, e isso, a geografia assim, do rio, ela ajuda a explicar algumas partes, né, do documentário que passou aí rapidinho. Jusante, quando se fala em sentido de jusante, nada mais é quando o rio ele segue para o mar, segue o sentido da foz, ele deságua, né, o sentido que ele deságua, assim, basicamente, né. Então, pensando assim em Brasil, basicamente é um rio correndo em direção ao mar, porque todos os rios, né, diretamente ou indiretamente, eles sempre vão em direção ao oceano. E ainda sobre Belo Monte, toda a região foi prejudicada, fora a região que compreende a bacia do rio Xingu, mas também todo o município de Altamira, porque, como eles falam também no documentário, né, passaram um canal ali para desviar o curso do rio, né, e a gente sabe que esses desvios de curso do rio, eles são bastante prejudiciais para a região, seja comercialmente, seja pela própria riqueza do rio, pela biodiversidade. Mas esse canal que eles passaram para desviar o rio para a construção da usina, ela atingiu o município de Altamira, que é um município bastante grande, se eu não me engano, está entre os 3 maiores do Brasil. E esse canal ele vai e corta por dentro do município, atingindo ali os povos nativos e os povos tradicionais da região, né, os povos ribeirinhos, né, que vivem ali na margem do rio e dependem basicamente da pesca ali para sobrevivência, para subsistência e para vender, né? Subsistência é para consumo próprio, né? E eles foram altamente atingidos e eles também sofreram com a diminuição ali da carga da quantidade, assim, da diversidade de peixes que corriam ali pela bacia do rio Xingu. A bacia do rio Xingu é a maior bacia totalmente brasileira, né? Já que a amazônica ela vai para fora do Brasil, a do Paraná também. Então, a do Tocantins é a maior que a gente tem aqui no Brasil. E ela é extremamente rica, né? Só que com a construção da usina, com a construção do canal, o desvio do curso do rio, né? E além, né, das explosões causadas ali para a construção da usina, né, são explosões, são dinamites que eles colocam ali no leito, né, no fundo do rio, para dizimar aquela região. Mas a seca, que já é comum, já é tradicional, né, da bacia do rio da bacia do rio Xingu, né, é característico mesmo, é um rio
que ele seca mesmo, ele não seca, ele diminui um pouco o nível, né, nos períodos mais quentes, nos períodos mais secos, aliás, desculpa, no período que não chove, ele já seca, e com a construção do canal veio se intensificando essa secura, além de toda a perca de peixes através da explosão e também da impossibilidade ali correta, né, deles estarem se reproduzindo, né, já que com a construção ali da usina, né, os peixes daqui do Brasil, eu queria que o Will tivesse aqui, mas ele não está, os peixes daqui do Brasil, no geral, eles sofrem o período de piracema, não sei se vocês já ouviram falar. Piracema é o período de reprodução dos peixes, a pesca é proibida durante o período da piracema, a pesca comercial, né, a pesca de subsistência, ela é permitida, e a construção dessa usina impede de que esses peixes, eles realizem a piracema. A piracema é a subida dos peixes em direção ao rio. Então, se a gente estava falando ali de jusante, né, que é que corre para o oceano, eles seguem o período da montante, eles sobem o rio mesmo. Então, a construção da usina também prejudica ali a reprodução dos peixes. Então, a gente vê, assim, um exemplo, né, de uma completa missão, assim, dos órgãos competentes que cabiam estar fiscalizando de supressão mesmo dos povos que estavam por ali. E respondendo a Stephanie, ele não é intermitente. Os únicos rios intermitentes daqui do Brasil são os que correm para o Nordeste, mas também não são todos. Intermitente, né, que é como ela está falando ali, são rios que secam completamente em algum período do ano. Aqui no Brasil, a gente só vai ter essa ocorrência de rios intermitentes ali na região do Nordeste. Os demais, eles diminuem um pouco o volume dele, né, durante os períodos mais secos, mas não chegam a secar completamente. Arrasou. E eu queria puxar o gancho para a gente dar uma olhada. Não sei se você terminou, Lucas, perdão. Eu encerrei, sim. A gente já tem um material, né, sobre textos não verbais, textos verbais, e aí a Carol buscou aí um link de uma notícia com umas imagens muito legais para a gente analisar como era visto a Amazônia na época da ditadura. Então eu vou colocar aqui também. Fiquem à vontade para fazer comentários, para apontar alguma coisa, para falar, nossa, achei isso interessante e tal, e enfim. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou dar um zoom aqui embaixo. Enfim, o título é Amazônia Já Era. Eu vou tentar ler aqui, gente. A miopia não permite tanto, mas eu vou tentar. É isso mesmo. A Amazônia do folclore, da selva impermeável, da falta de recursos, de nenhuma comunicação, da imensa pobreza. Olha como se coloca. Da imensa pobreza já era. Hoje, como cresce? Dia a dia, o seu desenvolvimento, as suas grandes obras, as indústrias que lá se implantam, espantam o mundo. E como isso nos orgulha. A todos nós, é claro, e também a nós que lá chegamos em primeiro lugar, em 1959. Companhia de Navegação Marítima, Netomar, talvez seja isso, eu não consegui identificar muito bem. Então, como que essa imagem, né, da Amazônia é criada no nosso imaginário brasileiro? Não sei se a Raquel quer comentar um pouquinho sobre isso. Tem outras imagens também, que ao decorrer da conversa eu vou colocando aqui para vocês. Eu acho que essa criação mítica, Popô, vem mais da falta de integração da região norte com o resto do Brasil desde o começo. E mesmo hoje, a gente não estando integrado, a gente ainda tem essa diferença. Que eu senti muito que, apesar de... A gente ainda vai ver o ciclo da borracha e tal, que Manaus vai crescer muito nesse ciclo da borracha, que é no começo do século XIX. Mas, apesar de eu ver que no ciclo da borracha Manaus cresceu, para mim foi um grande impacto quando eu li Dois Irmãos, do Milton Ratum, o jeito que ele descreve Manaus, tipo, a cidade
com um monte de coisa ao lado da floresta. Eu achei bem impactante. Então, eu acho que essa transformação é mais pela falta de contato até hoje. Faz, Laura, por favor. É muito legal, eu acho muito legal pensar isso mesmo e essas construções de imaginário. Porque imagina a situação, né? Você chegou aqui, você vai colonizar o país, aí você quer que todo mundo fale o português, como a Carol tinha falado pra gente lá no início, e você também vai evangelizar todas essas pessoas. Então chega o pessoal da metrópole, chegam os jesuítas juntos, e querendo ou não, a floresta, né, a Amazônia, a Mata Atlântica, tudo isso era visto como um lugar muito ameaçador, assim, pelo português colonizador. A gente tem todo o rolê dos bandeirantes, né, que são os caras, os homens fortes, invencíveis, assim, que vão desbravar a mata brasileira e trazer a civilização, que seria Portugal. Então, tem muita essa associação. A Amazônia, a Mata Atlântica, a floresta, ela é o domínio, ela é selvagem e ela tem que ser dominada, ela tem que ser conquistada, porque é isso que é progresso. Progresso é destruir a floresta, progresso é destruir os povos indígenas que vivem lá também. E se a gente pensar, inclusive, a gente tem várias lendas folclóricas, né? A maioria das lendas folclóricas sempre tem alguma coisa muito perigosa na floresta que mata todo mundo. Então, você tem caiporas, tem curupira, você tem iara, são todos seres que estão ali na floresta e que fazem o quê? Matam os homens portugueses. Então, a gente sempre tem... Isso é uma coisa que volta muito. Por quê? Porque a gente tem que destruir a floresta, que isso que é progresso. A gente não tem, né? Essa era a mentalidade colonizadora aí. Eu posso falar uma coisinha? Claro. É que a Laura estava falando e acabei lembrando de tem um quadro, é em inglês, não, é em inglês, chama A Marcha do Progresso, que tá todos os homens brancos europeus, né, com a liberdade, aquele Marcha da Liberdade, a mulher com rasgada aqui do lado, com a bandeira assim, guiando o povo, enquanto isso os búfalos e os indígenas norte-americanos todos fugindo, que o nome do quadro eu acabei de falar, A Marcha do Progresso. Isso, ou seja, eles são o progresso, eles trazem o que é bom, né, o avanço, e essa mentalidade do avanço é muito crítica, porque a gente pode ver, por exemplo, aqui no Brasil, a Guerra do Contestado, que aconteceu por conta da formação da ferroviária. A criação das favelas, porque o prefeito Barata, que o nome dele era Barata, do Rio de Janeiro, destruiu os cortiços, aí o pessoal foi pra favela, porque teve aquele projeto de modernização do Rio de Janeiro, né? Porque queriam atrair mais o pessoal do Rio de Janeiro. Então, acho que é interessante a gente ver como o progresso em si, essa desculpa do progresso, do avanço, da evolução, é muito... Não tem só um lado, não é um lado da evolução, sabe? Mata a gente. Quem fica de escanteio acaba sendo morto, tanto culturalmente quanto fisicamente. É isso, perdão. Calma aí. Incrível essa colocação, que perdão que eu amei. Isso deve ser Grande Marcha do Oeste, perdão, errei o nome aí, mas... É esse daqui, ó. Esse é esse. Esse mesmo. Você vê a mulher com a liberdade, com o caderno na mão, com o livro na mão, toda branca, angelical, com o lado dos brancos, mesmo lado dos brancos, seguindo, enquanto os indígenas estão do outro lado. Toda aquela coisa europeia, né? Aquela coisa bem... Ai, que socorro, abri a câmera. Exato. É muito essa noção mesmo de, tipo, que o progresso, ele precisa acontecer e a todo custo, porque é como se fosse, tipo, um grande inimigo, né? Tipo, a selva e as pessoas que são selvagens e que não são civilizadas. E essa ideia, né? É exatamente isso que você está falando. É muito legal, porque a outra imagem que eu ia mostrar é exatamente o que... Enfim, quem está confortável para comentar isso? É impressão minha ou ela tá branca?
Ah, não sei se naquela época ela já ouvia a Anitta, né? Talvez ela aprendeu. Mas enfim. Mas eu acho que essa imagem traz muita questão de que quando é para sexualização da mulher, aí a pauta, a gente só consegue esse tipo de visualização nesse contexto de sexualização e de objetificação. Então, assim, eram selvagens que eram estupradas, né, pelos portugueses, mas as selvagens eram os indígenas, né? Então, tem toda. Quem que é selvagem aí, sabe? Qual é o conceito de transformação? Qual é o conceito de mudança positiva? O que, que é, tipo, positivo nesse sentido, sabe? Quais são as perdas? Quais são os ganhos? É positivo para quem, sabe? Quando uma minoria só é beneficiada com isso, é positivo? É positivo de verdade? Tipo, se atinge uma minoria da minoria, sabe? Que está sendo beneficiada com isso. Então, enfim, né? É legal a gente pensar que minorias são beneficiadas, né? Porque os privilégios dentro do Brasil sempre foram aos povos brancos europeus, aos povos que colonizaram. Então, tem acho que é uma charge, se eu não me engano, que diz que. Né? Não, na verdade não é uma charge. É uma imagem onde tem uma mulher indígena com a mão na boca e a frase é: o Brasil nasceu de um estupro, né? Essa violência desse corpo, essa violência dessa cultura, desses povos. Muito legal a gente pensar. Legal a gente pensar, e ainda um pouquinho numa análise mesmo textual, né? Como que essa mulher se mostra, né? Será que ela carrega os signos indígenas junto com ela? Ou o cocar ali já basta para a gente dizer se ela é ou não, se ela pertence a essa cultura ou não? Isso é legal a gente pensar, porque algumas provas de vestibular vão querer isso. Eu até anotei que a Unicamp, por exemplo, ela vai buscar isso da gente. Que a gente critique muito bem criticado essas questões sociais. É uma prova que busca isso de vocês. Eu comentaria isso em aula, mas enfim, a gente não está aí no presencial, mas é importante que a gente saiba disso. O que a prova espera da gente? A Unicamp espera que você olhe uma imagem dessa, e faça uma crítica completa de como esse corpo está, qual é a roupa que ele está vestindo, qual é a cor da pele, como que é mostrado, aqui no caso é uma mulher, né, Miss Transamazônica, enfim. Aí a gente tem a Unesp, que ela já vai te dar uma contextualização, e aí com essa contextualização... Obrigado, Moto. Vamos ver sobre uberização, a aula que vem. Mas, enfim, como que a Unesp te dá essa contextualização? A USP já vem ali de um histórico cultural, que aí você tem que saber o que ela está dizendo. Dificilmente ela, que nem o Gabriel tinha comentado no da aula, né? Uma questão muito... É isso, qual é o personagem? Mas ela espera que você já saiba dessas coisas, né? A USP, ela vai esperar que você já tenha essa crítica em você com um contexto histórico que ela vai te trazer na prova. Isso é muito legal para a gente ter em mente quando se olha para umas imagens assim, umas capas assim. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Aí a gente já pode encaminhar para o final. Eu ia falar que você viram atualmente a discussão do filme da Cleópatra, da Gal Gadot? Que ela vai fazer um filme da Cleópatra, só que a Cleópatra era egípcia, né? E ela é branca. Eu acho que essa foto da Índia dá bastante embasamento nessa discussão, porque sempre se você vê uma figura da Cleópatra, ela vai ter os traços bem finos, uma mulher mais esbranquiçada, e não, Cleópatra, assim, provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente seria preta, sabe? E também tem o estereótipo de reduzir ela só a uma mulher bonita, uma mulher sedutora, que seduziu Júlio César, que seduziu Marco Antônio e nunca... Só que ela falava 9 línguas, era inteligente, piripororó. E acho que isso é como a gente vê na prática, né? Esse estereótipo, que muita gente vê falar, gente, tá só deixando mais bonito, tá. Só que a gente vê na prática o que essa morte cultural faz. Se a gente for pegar a Cleópatra mesmo, ela é uma mulher tipo, inteligentíssima, com importância política enorme na gestão do Egito. Só que por esse estereótipo de sedutora e tal,
muita gente nem sabe, por exemplo, que ela governou o Egito com as garras na mão porque estava quase sendo destruído. E isso do indígena também, dessa mulher na capa da Miss Transamazônica, mata muito a cultura indígena, porque eu, pelo menos, nunca vi um índio assim. E isso é importante para ver, porque, como ela falou no começo da aula, com você matar a língua, você mata uma cultura. Então, é importante a gente não pegar esses padrões, eu acho, pelo menos, ou pelo menos tentar desconstruir, porque a gente vai acabando matando o nosso conhecimento, o pouco que a gente tem sobre as culturas que ainda restam no nosso Brasil. Tem toda uma problemática, né, envolvida com isso, inclusive dentro das aldeias, que os jovens, por exemplo, quando eles recebem uma influência, tem algumas aldeias que são, tipo, mais isoladas em relação à sociedade, assim, e justamente aí os jovens querem, tipo, se rebelar contra os costumes e entrar, tipo, nessa situação mesmo de globalização e tal, porque acontecem muitas lutas armadas em territórios indígenas nesse sentido, justamente porque ainda tem essa questão da colonização, de impor tecnologia e tudo mais, porque a gente ainda tem a mentalidade de que os indígenas estão, tipo, no meio da mata e não tem contato com esse tipo de coisa, mas assim, isso já mudou, né? Isso já se transformou, justamente porque há uma tentativa muito grande do homem branco de influenciar e de produzir, tipo assim, eles é aquele negócio de procura, né? De, como fala, fetichismo de consumo. Então eles criam uma necessidade dentro da aldeia e aí através dessa necessidade que se cria, eles conseguem colocar mais situações relacionadas ao capitalismo e a até meios eletrônicos e tudo mais. Então, é isso, bacana. Incrível, gente. O que vocês acham da gente olhar algumas questõezinhas para a gente encerrar? Eu acho que a gente deu aí 1 horinha, já, né? Não sei como que tá a cabecinha de vocês, já tá cansada. Vocês acharem legal, a gente pode ver umas questões para analisar como que cai no vestibular. O que vocês acham? Perfeito, vamos lá então. Me digam se vocês estão vendo a tela. Sim. Vocês querem escolher alguma questão? Essa lista, gente, já está disponível no Drive para vocês. Para quem assistir que não é do Cuca, também está disponível no Drive público, então podem acessar. Tem vários materiais lá, muito bacanas. Todos os materiais que são produzidos pela equipe do Cuca estão lá, materiais populares. E também está na salinha do Google Sala de Aula lá de gramática. Então acessem, vejam, tem bastante conteúdo legal para vocês analisarem ao todo. Com vocês, meninas, e Lucas e Laura, e quem quiser comentar. Popô, se der tempo, eu gostaria de comentar a 6 e a 7, ou pelo menos uma das duas. Eu acho que na 7 talvez tenha coisa mais, mais importante, mas se alguém quiser comentar outra, pode ir antes também. É para eu ir lendo? Pode ser, Raquel, do jeito que você tá. Alguém quer ler? Algum aluno se voluntaria? Tá, tudo bem. Bom, o último refúgio da língua geral no Brasil. No coração da floresta amazônica é falada uma língua que participou intensamente da história da maior região do Brasil. Trata-se da língua geral, também conhecida como Inhangatu ou Tupi moderno. A língua geral foi ali mais falada que o próprio português, inclusive por não índios, até o ano de 1877. Alguns fatores contribuíram para o desaparecimento dessa língua de grande parte da Amazônia, como perseguições oficiais até o século XVIII e a chegada maciça de falantes de português durante o ciclo da borracha, no século XIX. Língua testemunho de um passado em que a Amazônia brasileira alargava seus territórios. A língua geral hoje é falada por mais de 6 mil pessoas, num território que se estende pelo Brasil, Venezuela e Colômbia. Em 2002, o município de São Gabriel da Cachoeira ficou conhecido por ter oficializado as 3 línguas indígenas mais usadas ali: o Inhangatu, o Baniúa e o Tucano.
Foi a primeira vez que outras línguas, além do português, ascendiam à condição de línguas oficiais no Brasil. Embora a oficialização dessas línguas não tenha obtido todos os resultados esperados, redundou no ensino de Nhangatu nas escolas municipais daquele município e em muitas escolas estaduais nele situadas. É fundamental que essa língua de tradição eminentemente oral tenha agora sua gramática estudada e que textos de diversas naturezas sejam escritos, justamente para enfrentar os novos tempos que chegaram. Bom, antes da gente entrar na questão, eu gostaria de comentar com vocês duas coisas importantes. Essa língua geral, para vocês verem como ela era importante, que ela era falada até por pessoas não indígenas, por causa do afastamento da Amazônia, e ela foi falada até 1877. Em 1877, a gente já está no final do Segundo Reinado. O Segundo Reinado vai até 1889. E uma coisa importante, que ela que teve as perseguições oficiais no século XVIII. A gente pode entender que essas perseguições foram as feitas pelo... pelo Duque de Marquês de Pombal, quando ele quis oficializar a língua portuguesa, e a chegada maciça de falantes de português durante o ciclo da borracha, que a gente vai ver no começo do século XIX. Inclusive, foi com o ciclo da borracha que a gente conseguiu nosso último território, o Acre. São esses apontamentos. Laura, você quer complementar alguma coisa? Amiga, não, você falou tudo perfeitamente. Obrigada, linda. Aí, vamos para a questão. O esforço de preservação do Nhangatu, uma língua que sofre com risco de extinção, significa o reconhecimento de que as línguas de origem indígena têm seus próprios mecanismos de autoconservação, a construção da cultura amazônica ao longo dos anos constitui-se, em parte, pela expressão em línguas de origem indígena, as ações políticas e pedagógicas implementadas até o momento são suficientes para a preservação da língua geral amazônica, a diversidade do patrimônio cultural brasileiro, historicamente, tem se construído com base na unidade da língua portuguesa, e o Brasil precisa se diferenciar de países vizinhos, como Venezuela e Colômbia, por meio de um idioma comum na Amazônia brasileira. Então, vocês percebem que essa questão acaba abordando mais a parte do português, da língua e tal, mas traz coisas de história, traz conteúdos de história no meio do caminho. Carol, você quer comentar a resposta, que eu acho que aí está mais na sua área? Então, você leu as alternativas, né? Eu acho, ou não? Então, aqui... Ai, calma aí. O esforço da preservação do Nhangatu, uma língua que sofre com risco de extinção, significa o reconhecimento de quê? As línguas de origem indígena têm seus próprios mecanismos de autoconservação. A construção da cultura amazônica ao longo dos anos constituiu-se, em parte, pela expressão em línguas de origem indígena. A primeira, as línguas de origem indígena têm seus próprios mecanismos de autopreservação, de autoconservação? O que vocês acham? Ou é uma situação... não sei. Desce um pouquinho mais, Lucas, para mim poder ver o resto da... Isso. Também responde, quem respondeu que sim, responde porque... Ah, não, vocês responderam para outra coisa, disfarce. Não foi para... Calma aí. Cadê? As ações políticas e pedagógicas implementadas até o momento são suficientes para a preservação da língua geral amazônica? A diversidade do patrimônio cultural brasileiro, historicamente, tem se construído com base na unidade da língua portuguesa. O Brasil precisa se diferenciar de países vizinhos, como Venezuela e Colômbia, por meio de um idioma comum na Amazônia brasileira. Então, aqui tem essa questão, né, que, igual a Raquel falou, está muito voltada para a questão histórica, mas é uma questão fundamentada na língua, né, e na preservação da língua. Então, qual opção vocês acham que é? Vocês têm um palpite? Ou que vocês acham que não é? Sem medo de errar, gente. Bora eliminar se você tem certeza que não é uma boa estratégia também. Sim.
Olha, eu acho que é. Eu acho que é B, mas. Por que você acha que é B e onde vai esse mais? E por que você acha que a D não tem como ser, Morgana? Então, eu tô entre a B e a D, porém... calma aí, deixa eu reler. Fica mais fácil. Eu acho que é a B, porque a cultura que ele fala da amazônica, em grande parte seria a cultura indígena, né? Eu acho. E a D... é a D. Cancela, gente. Não, eu coloquei um Não é. xizinho de vermelho pra gente esquecer ela. Não é a D. Tá, perdão. E pela expressão em línguas indígenas, eu acho que é por conta disso. É o local, a região amazônica é a área com mais indígenas, suponho eu, né? Então, assim, meu chute seria B. Gente, desculpa, eu não sei usar tecnologia. Vocês estão certos. É a B mesmo. A construção da cultura amazônica ao longo dos anos constituiu-se, em parte, pela expressão em línguas de origem indígena. Ufa! E aí é bem o que a Carol tinha falado lá no início, né? Que línguas, elas constroem culturas. Língua e cultura são coisas que a gente sempre tem que pensar juntas. Elas estão muito ligadas mesmo. Pensando principalmente na influência, né? Na transformação que vai causar o contato. Vocês têm alguma dúvida dessa questão? Alguma coisa que vocês querem complementar? Alguma alternativa que vocês ficaram? Eu fiquei em dúvida entre. Eu sei que era B, mas eu fiquei em dúvida em tal questão. Porque o Enem tem dessas também. Ele sempre dá duas alternativas ali. Você às vezes escolhe a que está mais correta. Sim, e isso é importante também, que quando vocês forem fazer uma prova teste, quando vocês estiverem estudando, mesmo que vocês vejam uma resposta que é óbvia, é legal vocês tentarem ver, mas por que é essa e por que não é essa, sabe? Para fixar melhor a matéria, eu faço isso. Morgana, eu acho que pensando na A, pensa, tipo assim, a autopreservação, tipo, a língua, a sobrevivência da língua, ela não é autônoma, ela precisa de outras situações para sobreviver. Então, a autopreservação, o que a língua é sozinha, sem o indivíduo, sabe? Tipo, ninguém fala a língua, ela não existe. Então, acho que pensar nesse sentido, talvez. Gente, se vocês quiserem ir para outra, eu acho que tem uma bem legal, eu esqueci qual é, que fala que o Lucas pode ajudar. Aí qualquer coisa, se dá tempo, a gente volta na 7. Tem uma de um poema que eu achei legal, mas qualquer coisa a gente deixa a 7 e depois eu faço só um comentário no sala de aula sobre a 7 escrito. É esse, eu achei legal pro Lucas. Bom, então, questão do Enem novamente, 2015. No ano de 1985, aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia Guarani de Sapucaí. Choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamento de terra nas encostas da Serra do Mar, destruindo o laboratório de radioecologia da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, construído em 1970, num lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 anos, chamavam de Itaorna. O prejuízo foi calculado na época em 8 bilhões de cruzeiros. Os engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam que o nome dado pelos índios continha informação sobre a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só descobriram que Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer pedra podre depois do acidente. Então, o que ele quer saber da gente? Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis, mencionada no texto,
os fenômenos naturais que atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se, alternativa A, o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. B, as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua geral. C, o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros. Letra D, a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo. E letra E, o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais vigentes na época. Bom, já tem algum palpite? Alguém? Gabriel está na letra A. Karen, letra A também. Letra A. Também letra A. Murilo também está na letra A. Bom, então, acho que todo mundo respondeu, né? E, de fato, é a letra A. Né? Achei a parte ali das alternativas eu posso deixar para Carol, mas o que a gente pode citar aqui, se o Popô puder voltar no texto, vamos tirar algumas coisas assim que a gente pode ver assim em geografia. Primeiro, o município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né, uma área ali litorânea. Então, litorânea, vocês acreditam que seja uma região que chove muito ou chove pouco? Então vai chover bastante, normalmente. Né? Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem aquelas regiões lá que a gente chama de Caraguatá-chuva, né? São Sebastião, porque de fato elas chovem bastante. E Angra dos Reis, ela não é uma exceção. Em Angra dos Reis chove em média em 1.800 milímetros, tá? É um número bastante considerável, né? E se a gente comparar assim com a floresta amazônica, que é um dos lugares que mais chove no mundo, em Manaus, por exemplo, chove mais ou menos 2.200 milímetros. Então é uma quantidade de chuva ali perto de uma floresta equatorial, né, que é a floresta amazônica. Então a primeira coisa que a gente pode tirar daí é que é uma região que chove muito. E realmente ali na linha seguinte fala, choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamentos de terras. Por que esses deslizamentos de terras poderiam estar ocorrendo? Além da informação ali que ele coloca no final do texto, que Itaorna quer dizer pedra podre, a gente pode associar ali esses deslizamentos de terras, né, aos desastres urbanos, né, que a gente vê acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em períodos de muitas chuvas e por conta de um planejamento urbano inexistente, essas áreas mais íngremes, essas encostas, elas tendem a deslizar mesmo. Por quê? Porque é retirada, né, toda a vegetação nativa ali dessa região, né, por pessoas marginalizadas, né, por conta de diversos fatores que a gente pode estar falando em algum outro momento, como especulação imobiliária, né, que afastam as pessoas ali do centro. E no Rio de Janeiro, no caso, a gente tem uma formação diferente das favelas, que elas vão para a encosta de morros. E para se construir ali, obviamente, né, você precisa retirar a vegetação do local. Se retirando a vegetação do local, a água ali vai correr com intensidade maior, né? Ela vai lavar aquele solo e vai diminuindo a espessura dele, né? Vamos dizer assim, o que vai facilitar ali o deslizamento. Por isso que esses deslizamentos de terra elas são mais comuns no verão, né? Que é quando costuma chover aqui no Sudeste. Tá? Então, continuando, Serra do Mar, tal. Aí ali no final ele vai falar ali, né, sobre a pedra podre que em Tupinambá Itaorna e vai descrever ali a estrutura do solo, né? Então, o conhecimento ali presente, né, conhecimento pedológico, né, porque não, né, do solo e essa pedra, ela muito provavelmente
já sofreu bastante intensamente com erosão. Se vocês forem ver em alguma aula minha sobre formação geológica do Brasil, eu vou estar colocando lá, né, que a estrutura do Brasil é bastante antiga, né? Então, todas as estruturas do Brasil, elas já sofreram muitos processos erosivos. Por isso que a gente não tem grandes altitudes aqui no Brasil, porque todas elas já sofreram muito com a erosão, né? Então, muito provavelmente essa região aí descrita é uma região que sofreu já com erosão, por isso ela já tinha essa característica ali que os nativos colocavam como pedra podre, e por conta da construção da usina ali, né, de Angra dos Reis, do laboratório, deve ter acontecido ali um desmatamento, né, da vegetação nativa e intensificou aí esses processos de deslizamento, certo? E o Murilo perguntou ali se pode ser latossolo. Muito provavelmente é um latossolo, porque o latossolo ele é o tipo de solo mais presente aqui no Brasil, é o solo mais comum no Brasil. E o solo, latossolo, ele tem como característica ser um solo muito pobre, né? E o que ajuda também, o que facilita com que desastres desastres como deslizamento possam estar acontecendo pela sua pobreza, pela sua baixo teor de matéria orgânica, né? Isso também influencia aí nos solos do Brasil. Então, provavelmente seria sim um latossolo. E a parte das questões, das alternativas, né? Se a Carol quiser comentar mais alguma coisa. Eu ia falar que aqui dá para a gente pensar justamente o que eles estão pedindo para considerar na questão, né? Então, eles estão falando para considerar a história da ocupação da região do Angra dos Reis. E aí isso já elimina, por exemplo, que eu ficaria em dúvida, eu acho que se eu fosse vestibulando, eu ia pensar o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eles estão pedindo alguma coisa relacionada à ocupação, então, considerando a história da ocupação. Então, as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua geral, mas aí, para ser substituída pela língua geral, eles precisariam primeiramente ter um conhecimento da linguística, do linguístico indígena. A língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo. Essa, eu acho que é a mais, né, que dá para saber que não é essa, porque, né, ele já tem a palavra no caso. O laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais vigentes na época. Mais uma vez, se a gente voltar para a questão, vai estar falando que é para considerar a ocupação da região. Não está perguntando se acha que as condições fossem diferentes ou etc. Então, aí a única questão que está focada nisso mesmo é o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. Pode falar, Raquel. Sim, Ai, desculpa, Carol, mas só um comentário para como é importante ver o que a questão quer. Porque a E pode ser verdade, eles podem ter ligado para as normas ambientais, e você pode saber que é verdade, mas não é a resposta que a questão quer que você dê. Então, nisso você já elimina. Não sei se deu para entender bem assim. Que o Enem, ele, tipo assim, não é sem... As alternativas, elas não estão necessariamente erradas, mas dentro do contexto que foi pedido, elas estarão incorretas, porque ele pediu para considerar a ocupação, então ele pediu esse foco, né, nessa questão. Então, seria A mesmo, por causa disso. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão? Comentários? Só queria colocar aqui rapidinho que a prova do Enem, no geral, ela tem, né, dentro dessas das 5 alternativas, ela tem normalmente uma ou duas que chamam de alternativas extratoras, que está ali para ocupar espaço mesmo, né? O cara que fez a prova ali não sabia colocar e colocou qualquer coisa ali relacionada ao texto só para ter as 5 alternativas mesmo. Então, essas são aquelas que você já bate o olho e elimina. Então, eu acho interessante, assim, durante fazer a prova, buscar essas alternativas extratoras e já eliminar mesmo, para estar reduzindo, normalmente, a questão de 5 alternativas para 3 alternativas. E dentro dessas 3, né, conforme a estrutura do Enem achar a que seria a mais correta ou a que responde melhor o enunciado.
né? Mas normalmente ela tem essas duas aí que estão lá para ocupar espaço mesmo, que não faltou criatividade assim para fazer a questão. Eles colocaram qualquer coisa, né? Já que não dá para colocar número, né? Aí eles vão e colocam qualquer coisa lá para ocupar. É isso. Perfeito, gente. Acho que a gente passou aí um pouquinho de um limite que a gente não tinha conversado. Acho que a gente chegou aí 1h30 de aula. Vou parar a gravação. Se vocês quiserem fazer algum apontamento, fiquem à vontade.